Olá, boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Estou vendo que vocês estão chegando agora. A gente vai iniciar daqui a pouco mais uma live aqui da Assiste Vida, tá certo? Nossa convidada acabou de entrar. Deixa eu fazer aqui o convite para ela. Olá, Oi, Léo. boa noite, Elinha. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Gostei do cabelo, viu? Tá? Ai, Léo, sempre você. Ó. Tudo bom? Aqui, ó. Como está? Tava dando boa noite aqui, as pessoas entrando, tá? Elas estão começando a chegar. A gente sempre começa assim, batendo um pouquinho um papo ainda fora do tema. Tá dando tempo as Sim, pessoas irem sim. entrando, tá certo? Fabiana Tá acabou de bom. chegar também, Yara. Sejam todos Ai, que bem-vindos, tá bom? bom. Não dá para dizer no nome de todo mundo, que às vezes entra numa velocidade rápida. Não sei como está. Uhum. Tudo bem, tudo jóia, Léo, tudo ótimo. Tudo bem, né? Joia. Você vê como a tecnologia muda a Uhum. vida da gente, né? Quem diria, gente, um ano É, atrás, nunca, um ano não, um ano já, um ano atrás a gente nunca pensaria de estar fazendo esses encontros e chegando a tantas pessoas, né? Essa conversa, esse bate-papo e ajudando tanta gente, né? com certeza. Influenciando à distância, né? Com certeza. Desmistificando coisas, enfim. Pois é. Uhum. Oh, Petuli, que legal. Vá dando alô aí para todo mundo que você conhece também, ó, que eu tô vendo. Vou dando sim, pode deixar. Enquanto o pessoal vai entrando, Ayla, vamos aproveitar um pouquinho e falar um pouco sobre, fazer uma apresentação sua, tá? Pode ser? Tá bom, pode, Pronto. claro, fica à Para vontade. quem não, para quem não conhece, a Ayla é uma grande amiga, uma sócia, uma parceira aí de uma batalha árdua de muitos anos, né? E hoje está Uma vindo aqui para. pentelha também. Ah, que é isso. E está vindo aqui hoje para a gente falar sobre um tema de uma outra viés que que a Ayla também trabalha muito e tem uma visão, na minha opinião, muito particular, muito parecida com a minha, inclusive, com relação a adoecimento, que é o tema que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Uhum. Mas primeiro se apresente, Ayla. Vá se apresentando aí para as pessoas que estão chegando. Faça a sua apresentação primeiro, Tá depois eu bom, fazer a Léo. minha. Então, eu sou profissional de saúde, eu sou fisioterapeuta, atuei e atuo ainda há muitos anos como gestora, né? Na Assiste, que praticamente foi sei lá, a empresa que me criou. E nesses últimos anos eu tenho investido minha carreira, além de gestão, tenho investido mais com foco no paciente, né? Seja pela psicoterapia, seja pela microfisioterapia. Então acho que é isso. Além de tudo, mãe, Mãe, filha, esposa, dona de com casa, duas coaches dentro de casa, né? duas coaches, são três coaches. O marido, que é o coach mais master, e as duas pequenas. É programa de desenvolvimento avançado. Tá Ai. certo. Eu estava te apresentando no início, Ayla, e comentando que você tem uma visão muito particular do adoecimento, porque tem pessoas que têm uma visão muito binária da relação causa e efeito de algo que provoca um adoecimento. E como eu já te conheço há muito Uhum, tempo, eu sei que você tem uma visão muito mais ampla do processo de uhum, adoecimento. Você entende o processo de uhum, adoecimento como algo muito mais amplo do que simplesmente eu ter o contato com algo que agrava a minha saúde e naquele momento foi aquele episódio que me adoeceu. uhum. Né? A história não é Isso. tão simples assim, é muito mais complexa. E eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso, tá certo? Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar também Sim, de adoecimento e cuidado em casa. Mas como é que você enxerga o sim. processo de adoecimento? O que é que tira, na sua opinião, o que é que faz tirar, por exemplo, a saúde de uma pessoa? Fala um pouquinho aí. Na verdade, a gente tem vários corpos, né, Léo? A gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo emocional, a gente tem um corpo mental e a gente tem um corpo energético. Embora muita gente ache que isso é esoterismo, não tem nada de esoterismo, né? Uhum. Por exemplo, não tem aquela coisa que você olha para uma pessoa e diz, nossa, não consigo lidar com aquela pessoa, né? Enfim, então a gente tem vários corpos e esses corpos estão de fora para dentro. Então o corpo energético é o primeiro corpo da gente, Uhum. é o que liga a gente
ao divino, ao Deus, à nossa religiosidade, à nossa espiritualidade. E o nosso campo mental e o nosso campo emocional é o que regula a nossa vida, né? Então, quando todos esses campos eles entram em desarmonia, isso afeta o nosso corpo físico. É como se bloqueasse partes do nosso corpo. E é onde a doença se manifesta. Então, quando a doença vem, ela vem para ensinar alguma coisa. Ela não vem para, sei lá, para massacrar, né? Ela vem realmente como um tom de tem algo seu que você precisa cuidar. Já está entrando num estágio tão maior que você precisa cuidar e você precisa olhar para isso. Não dá mais para fazer de conta que não existe nada. É tipo isso, né? É um Perfeito. chacoalhão, assim. É. E quem acha, ou quem confunde às vezes, como você diz, com esoterismo, quando a ciência, através da física quântica, começa a explicar algumas coisas, deixa muita gente de boca aberta com o que acontece com o nosso Exatamente. corpo energético, né? E como a gente se relaciona com o mundo. Tá bom, mas vamos lá. Exatamente. Vamos começar então falando um pouco desse adoecimento e como é essa Sim. experiência, por exemplo, de adoecer em casa. Eu posso falar, por exemplo, que trabalho com home care há 20, para ser exato, 20 anos agora, completando. 21, vou fazer Uhum. 21 esse ano de formados e 20 que trabalho com atenção domiciliar. E Uhum. diversas experiências trabalhando com atenção domiciliar, sempre tem aquelas que marcam, né? E que, por incrível que Sim. pareça, a que mais me marcou foi quando eu fui paciente. Então, por Sim. exemplo, eu tive a minha avó materna, ela sofreu uma pessoa que era super ativa, saudável, bem. De repente, ela teve um AVC hemorrágico rápido, foi atendida rápida, inclusive, um atendimento super ágil. Foi atendida num centro de referência, na época era o Hospital Espanhol, tinha um centro de referência de neurologia, mas acabou que ficou com sequelas muito graves e acabou indo para casa em ventilação mecânica. E convivi com minha avó durante 2 meses e meio, mais ou menos, sendo paciente, sendo familiar. E olha que na época eu já Uhum. trabalhava com home care. A gente ainda não tinha fundado a Assiste Vida, trabalhava numa outra empresa. E aquela experiência de ser familiar de um paciente no home care foi algo muito marcante para mim. Foi algo que até hoje me trouxe aprendizado, que eu utilizo até hoje. Meu Uhum. irmão, para você ter uma ideia, ele era advogado. E a partir daquele, ele estava de férias, ele era um funcionário público da prefeitura de Itabuna, estava de férias como advogado e estava passando esse período na casa de minha mãe aqui, cuidando de minha avó. Pra você ter uma ideia, ele largou a advocacia para fazer enfermagem. E tão marcante que acabou Uhum. sendo o processo de cuidar de alguém no domicílio na vida de uma pessoa. Como é que você vê isso? Como Sim. é que você já tem experiências aí de atenção domiciliar e de cuidados no domicílio que marcaram você? Eu brinco, Léo, dizendo que foi a atenção domiciliar me escolheu. Porque quando eu tinha uns, sei lá, uns 6 anos, quando minha irmã nasceu, minha avó materna, que morava com a gente, ela começou a adoecer. E aí ela fez um quadro, ela fez alteração de tireoide, problema de tireoide, depois ela fez um quadro de cardiopatia, aí fez uma artrite reumatoide. E aí, com a artrite reumatoide, ela teve as deformações. Então, ela foi ficando cada vez mais limitada. E depois desenvolveu o Parkinson. Hum. Então, eu me lembro com 6 anos, eu cuidando da minha avó, ajudando minha mãe. Eu e meus irmãos, não foi privilégio meu, não, foi nosso, né? Eu e meus irmãos, a gente cuidando de minha avó, a gente dando banho, dando comida, lanche. Minha mãe, filha única. Mas eu lembro, assim, que era um sofrimento muito grande. Imagine isso tem uns quase 30 anos, né? E imagine isso assim, sem um apoio, né? Sem um suporte técnico no interior. Me lembro uma vez assim que ela fez algumas escaras e a gente não entendia o que era aquilo, né? E aí, como é que tratava? Meu Deus, era uma coisa tão diferente do que se faz hoje, né? E eu muito nova, eu vivi isso dos meus 6 anos até os meus 15 anos, que foi quando ela faleceu. Então foi uma experiência muito marcante, muito honrosa, porque era o cuidado de alguém, e isso me despertou para a profissão, né? Para a profissão de saúde, profissional de saúde, mas ao mesmo tempo muito sofrida, porque não se compreendia, porque não se tinha individualidade, porque não se tinha aquela coisa de viajar todo mundo, fechar a porta de casa e sair para fazer uma viagem de 20 dias. Não tinha como. Tinha uma pessoa doente em casa. Então tinha que ter sempre cuidador, tinha sempre gente estranha, né? E engraçado que agora eu estou vivendo isso novamente, mas de uma nova forma, agora como neta distante, né? Que é a minha avó paterna
que tem 93 anos. Ela já é por envelhecimento, o quadro dela, né? Ela tem um quadro de AVC isquêmico de uns 10, 12 anos atrás, mas agora ela desenvolveu, ela ficou, fez um quadro de infecção urinária recentemente, internou, a gente achou até que ela ia falecer, e ela voltou para casa, então está muito, muito acamada, Ela né? mora no interior também, ela? Muito. Mora no interior, mas já tem uma infraestrutura diferente Melhor, do que né? naquele tempo, né? Hoje você já é acompanhada por geriatra, tem um acompanhamento, mas mesmo assim é difícil, Léo. É difícil porque, assim, por exemplo, apareceu primeiro com um problema na unha, diabética. E agora? Leva para quem? Faz como? Tem que cortar como a unha, né? É uma coisa, você vê que quando você tem um serviço que lhe orienta, isso é um acalento para a família. É. Quando você não tem, tudo é um grande problema. Então, me lembro, parece que ela está com escara. Eu já pedi, por favor, faz as fotos aí, me manda as fotos para ver o que, que vai usar, porque é específico. Quando descobriram que tinha que internar, primeiro começou com a conversa de internar em casa, de já entrar usando Tazocin, enfim. E aí, tudo gera um estresse emocional, né? É. Porque o adoecimento não é só da pessoa que está doente. É da O família, né? adoecimento é do o sistema todo dói, sofre, dói. E tanto faz, assim, claro que os filhos, eles estão na lida das decisões. Mas para além das decisões, existem os netos, existem os bisnetos, existe como meu pai fica, o impacto que isso gera em mim, né? E aí vai a cadeia toda. Então, assim, eu vejo hoje meus tios sofrendo, só que adultos, algo que eu sofri quando criança, né? Eu vivi isso muito grande. Então, eu tenho certeza que isso influenciou na escolha da minha profissão, né? Tenho É, certeza, porque... e você vê, Ayla, que quando você está num local onde você tem uma estrutura de apoio, não só do apoio familiar, do cuidador, mas às vezes do apoio técnico, como você diz assim, o cuidado com uma unha no pé de um paciente diabético, que pode se tornar um grande problema, para quando você tem esse apoio especializado, cuidadoso para poder fazer, é trivial no cuidado do paciente que é diabético, por exemplo, né? Então você que Exatamente. lida com atenção domiciliar, já podemos dizer há mais de uma década, viu, Ela? Já podemos falar mais de uma década, tá vendo? Quando a gente Aham. lida com isso e faz isso aqui com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade, porque é rotina para os profissionais da área da atenção domiciliar, você vai para uma localidade distante que precisa adaptar, mesmo não sendo a mesma realidade que você tinha quando você era criança, ainda assim é uma realidade difícil, né? Porque eu É acho uma que o realidade difícil. conhecimento e o acolhimento, ele é tão importante quanto a orientação técnica. E às vezes as pessoas estão Exatamente. perdidas, né? Completamente perdidas do que fazer. Exatamente. E aí, Léo, entra nessa coisa do morrer. Como é difícil ainda a gente falar de morte, como é difícil falar de cuidados paliativos, de paliação. Quando uma pessoa tem um entendimento e não sabe explicar isso, construir isso com a família, como isso é mais danoso, Uhum. né? Assim como essa questão de internar o paciente numa casa de cuidados para o idoso, isso é um tabu ainda, né? É, Embora possa ser um ambiente muito muito saudável para agradável. o idoso e para a família, mas Uhum. isso é um abandono, é visto como um abandono, são filhos que não querem essa mãe, esse ente querido, e na verdade é o contrário, é um serviço especializado, né? É uma equipe pronta para atender o que precisa, é o ambiente, inclusive, social desse idoso, que fica com sua autoestima, com sua convivência mais equilibrada. E os filhos, porventura, vão ficar mais felizes porque vai ver que aquilo ali tem um Tá sentido, né? funcionando, né? Tá funcionando, tá entregando um valor para a Exatamente. vida daquela pessoa. A mesma coisa acontece É, às vezes, Ayla, quando toma uma decisão, por exemplo, em pacientes em fase avançada de algumas doenças, de dizer assim, olha, eu quero ficar em casa, eu não quero ir para o hospital se piorar, né? E assim, nem toda a família consegue ter a capacidade de entender aquele desejo e viver aquela situação mais difícil no domicílio, mas entendendo que aquela é a escolha do paciente. Quando você tem, às vezes, uma equipe de medicina paliativa, por exemplo, que apoia essas decisões, que ouve, não é o paciente apenas, mas ouve o familiar, qual é o medo que ele tem, tira dúvidas em relação aos sintomas que aquele paciente está sentindo, você consegue construir aquela vontade do paciente com óbito no domicílio, com muito conforto, com muita dignidade. Mas se você, às vezes, não tem esses profissionais para apoiarem essa família, às vezes o paciente volta para o hospital por uma decisão,
baseada muito mais no medo e na insegurança do que na Exatamente. vontade do que queria realmente fazer. Eu já Exatamente. tive pacientes, por exemplo, que apesar do manifesto desejo de ficar em casa os últimos dias da vida, apesar da família querer fazer isso, eles não conseguiram manter esse desejo por conta da insegurança e do medo que a falta de um apoio de uma equipe especializada, de um apoio de uma empresa de atenção domiciliar que pudesse atender quando tivesse uma intercorrência, ou pudesse orientar quando eles tivessem uma dúvida, acabavam indo para o hospital. E é triste a Uhum. gente ver quando você tem Mas tantas tem famílias que ferramentas que não podem ajudar. sustentam. Não sustenta, É, tem famílias exatamente. que não sustentam, porque, Léo, é muito desafiador você ver um ente querido seu naquele momento com falta de ar e fica parecendo que você está sendo negligente, ou então ele está com fome e não vai comer. Como assim não vai comer? Não é? Como assim? É para passar sonda? Não, mas eu quero que passe, eu não quero que ele morra de fome. Então, assim, a visão, se não tiver todo um preparo realmente, a gente entende porque a família são conceitos básicos, comida é um conceito básico, né? Dar algo para a pessoa aliviar um sintoma é básico, Perfeito. mas é uma desconstrução a medicina paliativa, é uma total desconstrução. E aí eu acho que entra nessa coisa do, poxa, a gente está negligenciando. Que raio de filho somos nós que estamos negligenciando? É, Quando na verdade é um momento não é? riquíssimo, é um Uhum. momento rico, bonito, de E vínculo profundo, isso. E se né? a gente souber aproveitar esse momento, você resolve relações às vezes que estão fragmentadas, você consegue sair daquele episódio doloroso muito mais fortalecido para o resto da vida. A gente vê muito isso Uhum, no depoimento das pessoas que passam por, dos nossos pacientes que passam por isso. Thaís está até colocando aqui, ó, sei bem o que é isso. Thaís viveu uhum, essa situação também, né, viveu Thaís? isso. A gente sabe bem o que é isso. Cara, pensando agora de uma maneira um pouco mais ampla, quando a gente estava comentando que o adoecer não é simplesmente uma reação binária de causa e efeito, né? Por exemplo, se eu adoeço e desenvolvo um Covid de uma por ter contato com o vírus é necessário. Mas não é só ter o contato com o vírus que gera esse adoecimento todo, na é verdade? Por que algumas pessoas acabam Uhum, tendo uma evolução mais favorável e outras menos favorável? Eu vejo muita discussão, por exemplo, quando se fala de carga viral, quando se fala dos fatores de risco de obesidade, diabetes, etc. E pouco eu ouço falar muitas vezes de como o emocional das pessoas, naquele momento de vida que a pessoa pode estar passando, no momento em que entra em contato com um agente etiológico, como por exemplo um vírus, mas eu dei o exemplo do Covid porque está em voga, né? Mas pode ser uma bactéria provocando uma infecção respiratória, pode ser uma outra condição. O quanto que isso influencia e como as pessoas já enxergam isso? Léo, isso influencia muito, porque volta para aquela história do sistema, a gente volta para aquele nível de cérebro, que é o cérebro reptiliano, que chama, né? A gente volta para o sistema simpático. O nível de estresse e de medo é tão grande que a gente, com medo, faz o quê? Ou foge, Ô, ou Luta. ataca, ou luta ou congela. É. São essas três reações, né? E aí, o que a gente está vivendo agora em relação ao Covid, todo esse processo gera muito medo. E se você não tiver realmente determinados cuidados, você vai ficando inundado. Ou seja, cheio de emoção, uma emoção que, na verdade, ajuda você a construir pensamentos que são cada vez mais negativos, né? E histórias e fantasias cada vez mais delicadas, e aquilo ali vai lhe puxando para uma Abaixo. situação que você não precisa, né? E aí compromete a autoestima, aí compromete o sistema imunológico, sem dúvida, você se abate, vai se abatendo e tudo vai. E aí os conflitos vão acontecendo, né? Porque quando a gente não está bem, a gente não se relaciona bem com a gente não se relaciona bem com ninguém, não é verdade? Com certeza. Então, o comprometimento é exatamente esse. E como é que a gente pode, É por o... exemplo, no momento em que o medo toma conta da maioria das pessoas quando a gente fala de pandemia, né? De Covid. Além disso, a gente vive situação, e eu entendo a necessidade, mas vive uma situação de quebra de rotinas com isolamento social. Aí parece que Uhum, é uma conjunção de fatores muito perigosa, né? Você já está com medo, é. você se isola, você diminui atividades de lazer, relacionamento ao ar livre, atividades ao ar livre, relacionamento com pessoas com quem você gosta. Você vai tirando tudo isso. Agora imagina isso na cabeça de um idoso. Eu que sou geriatra que trabalho com isso no Uhum. dia a dia. Como é que a gente pode tentar minimizar? Que dica você pode dar para alguém que pode minimizar o efeito disso para a nossa saúde? Como é que eu posso, por exemplo? Eu sei que não existe um passe de mágica que eu diga assim, ó, não se preocupe com a Covid, que você simplesmente o medo desaparece. Não é assim.
Não Mas que é isso. atitudes a gente pode ter no dia a dia para nos ajudar a fortalecer esses nossos corpos, como você estava colocando, Uhum, seja o energético, uhum. seja o físico, e diminuir o impacto negativo que toda essa conjunção de fatores que vieram para a gente junto com a pandemia estão provocando. Então, primeiro, parar de ficar ouvindo notícia. Os Boa ideia. decretos, as notícias, o jornal, né? Todo jornal tem um sensacionalismo, a mídia convencional é um drama, né? Novela também é um drama. Eu diria, Léo, primeiro, buscar as pessoas que te trazem calma, que te acalmam por natureza, né? Sabe aquele amigo que você conversa com ele, ele é alto astral por natureza. Então, buscar mais pessoas que te trazem esse bem-estar. Outra coisa que eu acho que é importante é fazer aqueles ritos, né, que você sempre faz. Eu sei, por exemplo, que você adora o jogo do Bahia. Então, se você assistir o jogo do Bahia, você vai ficar lembrando do Covid? Você não vai Não, ficar lembrando. durante aquelas 2 horas ali, Relaxar, vai tomar uma cerveja. E aí o corpo volta, sai desse sistema límbico e volta para o neocórtex. E aí você se equilibra de novo. Então você pode fazer qualquer coisa que seja um lazer que lhe traz. Por exemplo, para mim é pintar aquarela. Eu adoro pintar aquarela. Ou então adoro falar com a amiga pelo telefone. Pronto, agora com WhatsApp, com Duo, com com vários, vídeo, né? né? Vários Videoconferência que você aplicativos faz. ainda vídeo. Exatamente. Então, assim, o que você pode fazer é buscar o que te traz bem-estar. Não, né? Aí tem gente que diz, faça meditação, faça yoga, faça não sei o quê. Se você nunca fez e não gosta, Não não vai sabe nem o adiantar. que é, não é isso. Não é isso. Uhum. Para quem gosta de correr, é corrida. Para quem gosta de fazer um café virtual com os amigos, botar fofoca em dia, é o que faz bem. Uhum. É o que te tira dessa zona de medo. Uma outra coisa que a gente não falou também, ainda, mas que eu sei que você acaba estudando muito isso e praticando muito isso, é o efeito também da nossa relação com os alimentos, né? Como a nossa Sim. alimentação, como as nossas decisões em relação à maneira como a gente se nutre, interfere na nossa saúde, interfere na nossa capacidade de nos proteger desse adoecimento. Fala um pouco disso aí Eu também. falaria, Léo, eu falaria até da forma como a gente leva a vida. A quantidade de sono que a gente tem, né? Começa por ele, a quantidade de sono, se a gente descansa, se a gente não descansa, se a gente tem momentos pra gente principalmente a mulherada aí, que tem jornada tripla, né? De manhã, de tarde, de noite, se bobear de madrugada também. Então, assim, que tempo você tem pra você? Seja pra ler um livro, seja pra falar com uma amiga. Às vezes pode ser uma coisa simples, um banho demorado, um banho quente demorado. É nesse nível, né, que a mulherada sente falta. Por isso que precisa dos maridos, assim como você, que fica com as crianças, né? Que Participa, libera né? babá. Exatamente. Então, eu É. diria, o sono é algo muito importante, a alimentação, o sol. Então, simplesmente uma simples caminhada, né? Que você recebe o sol pela cabeça, você está ali alimentando sua vitamina D, é importante. O que você come, principalmente diminuir açúcar, porque açúcar, todo mundo sabe, isso não é novidade, né? Não precisa Uhum. ser especialista para falar de açúcar, do quanto isso inflama o corpo. E eu diria também bons hábitos no sentido de buscar bons pensamentos e principalmente manter a conexão com Deus. É a fé. Porque é aquela história, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Perfeito. Perfeito. E eu posso te dizer que, do ponto de vista de consultório de geriatria, todo paciente que a Ó, gente e ela vê, tá dizendo que é fica que é mesmo. mesmo. Testemunho verdadeiro, tá vendo? Eu vi aqui. E do consultório, eu percebo, por exemplo, Ayla, existe uma tendência natural das pessoas, à medida que envelhecem, até porque elas vão se aproximando de um fim, pelo menos de uma etapa que vai se completando, elas tendem a procurar essa espiritualidade quando não tinham antes. Né? Assim, se você for para qualquer religião, você vai chegar para Sim, uma igreja, você vai encontrar pessoas mais idosas do que mais jovens. Por que isso? Além da questão cultural, que antes existia uma frequência, digamos assim, dominical à igreja. A mesma coisa em outras religiões. Mas à medida que a gente se aproxima do fim desta vida física, as pessoas têm uma necessidade de alguma segurança. A gente precisa entender algo
existe depois daqui, algo que... Então, quando você fala dessa conexão e de ter fé, eu vejo muito isso na prática. As pessoas que têm fé conseguem melhorar dos processos de Sim. doença muito mais rápido do que as pessoas que não têm fé. E eu não estou falando agora de religião, não. Estou falando fé, acreditar. Não. Se eu acredito que Uhum. eu vou ficar bom, certo? Seja qual for a patologia, se eu comparo com uma outra pessoa com o mesmo perfil, com a mesma doença, aquela pessoa que não acredita que se entregou, a minha chance de quem acredita de ficar curado, de melhorar, é muito maior do que quem não acredita. E eu acho que no É, momento de porque. tanta dúvida que a Covid traz para a gente, Uhum. ter fé e acreditar que tudo isso vai passar e que as pessoas vão ficar bem, é um fator realmente também muito importante para isso. Na biossíntese a gente fala que é como se fosse assim, ter fé é você entregar. E entregar é você expirar. Porque quando você inspira, você se arma para a ação, certo? Uhum. Quando você expira, você descansa, você relaxa. Então eu diria que ter fé é você ir para esse lugar do relaxamento, onde você ativa o parasimpático, né? O saudável, de dizer assim, eu luto, mas eu descanso. Então isso é muito importante. E existem acontecimentos que são tão profundos na nossa vida, na nossa história, na vida da humanidade, e isso faz parte que a gente não entende e que não é da nossa capacidade de entender, mas que só faz a gente atravessar se a gente tiver fé. Se a gente não tiver fé, a gente não Uhum. atravessa. A gente adoece, né? A gente adoece. E falando ainda do adoecimento e do adoecimento no domicílio, Ayla, aí puxando um pouquinho agora pela sua experiência como head de pessoas, Sim. é, a gente não precisa de número exato, mas você percebeu, e a gente acompanha algumas notícias, que o home office, como ele surgiu agora com a quarentena, não é home office, como a gente fala, né? É uma Uhum, obrigatoriedade por conta de uma necessidade sanitária que a gente está trabalhando de casa e, ao mesmo tempo, resolvendo diversas outras coisas. E a gente uhum. percebeu, pelo menos na Assiste Vida, e eu venho conversando com pessoas de outras áreas, que o nível também de adoecimento de pessoas relacionadas a essa nova rotina de trabalho. E aí eu não falo de um setor apenas como a área de saúde, porque quando a gente pensa dos profissionais de saúde, a gente discutiu muitas vezes isso, né? Como é que a gente poder dar um apoio à nossa equipe, como é que a gente podia acolher, como é que a gente podia tentar diminuir os medos da equipe que é da área de saúde que estava atuando. Mas mesmo quem não é da área de saúde, a mudança de rotina do trabalho, tirar aquele ritual de se arrumar para o trabalho e encontrar os amigos do trabalho, a conversa, além da produção em si, o retorno para casa e jogar tudo isso no ambiente domiciliar, em que a gente não estava preparado para isso, que eu sou um dos defensores do home office, mas não da maneira como está ocorrendo, acabou que muitas vezes as pessoas perderam o controle, né, a gestão do seu tempo. É uma reunião terminando, começando outra. As pessoas não sabem se estão em casa ou estão no trabalho naquele momento. Não se criou É demandado por tudo, por tudo. E isso né? acabou aumentando o nível de adoecimento relacionados a essas atividades. Você também percebeu isso? Léo, eu percebo uma sobrecarga. Eu percebo que existe realmente uma sobrecarga. Ontem, por exemplo, eu estava no grupo da escola, minha filha pequena está alfabetizando, né? E os pais do grupo, eles estavam enlouquecidos, porque 2 horas por dia, todos os dias, você tem que parar o que você faz, sair do computador e colocar a criança no Caramba. computador. E estar ao lado do filho. Por quê? Porque pode precisar de alguma coisa, porque cai a conexão, porque ela desliga, porque é uma criança de 5 anos, entende? Então, assim, e todo mundo reclamando da sobrecarga e da falta de condição de dar atenção. Por quê? Porque está fazendo as suas Trabalhando. atividades de trabalho, porque está em horário comercial. Então, eu percebo sim que existe uma sobrecarga muito grande, mas aí a dica é sempre o planejamento. Sempre é o planejamento. Primeiro, assim, se você vai trabalhar em casa, tenha um lugar que você fique onde você possa ser menos demandado possível. E converse claramente com seus filhos que de tal hora até de 8 às 11, sua mãe não vai poder falar. Não adianta você bater, chamar, você vai estar ocupado com isso aqui. Já faz o combinado antes. Eu sempre sugiro que as pessoas se arrumem, não como vão para o trabalho, mas que coloquem roupas que remeta ao trabalho, porque isso também ajuda a internalizar. Uhum. E vá dando os limites. Então, por exemplo, se for dia de fazer supermercado, não vai dar para começar o trabalho 8 horas da manhã. Então, se vai começar 10 horas da manhã, o supermercado já foi feito, já foi entregue
para a pessoa que cuida de sua casa. Se você não tem quem cuide, você já se organiza de uma forma que você mantenha a sua rotina de casa estruturada. Então, sem organização e planejamento, o tumulto fica muito maior. É a gestão do tempo, Não né? tenha Que dúvida. mesmo a gente É a estando em gestão do casa e no tempo. trabalho já tínhamos que fazer, só que agora acaba que ela é mais importante ainda, né? Ela passa a ser, digamos assim, um pouco Exatamente. mais desafiadora. E que se a gente consegue fazer, a gente consegue. A Lívia entrou também, Ó, tá certo? Vanessa tá dando mãozinha. Vanessa Oi, tá vindo também. Nessa. Tá joia. Tá certo? Cássio. Oh, que Ô, legal. Ayla, e quando você falou, por exemplo, de como esse processo de adoecimento ele é tão complexo, como é que a psicoterapia, ou até mesmo, como você está se especializando, a microfisioterapia pode ajudar no adoecimento ligado a esse processo, por exemplo, desse nível de estresse elevado, por conta de não se conseguir. Porque como evitar, você está dando dicas. Mas nem sempre a Sim, gente consegue na prática colocar, e se demora de colocar, a gente acaba adoecendo. Onde é que sim. entra, por exemplo, a microfisioterapia para poder ajudar alguém que está doente por conta desta condição? Léo, a micro, ela trabalha tanto no tratamento quanto na prevenção. Hum. Mas antes de falar de qualquer técnica, eu acho que, para além de falar de qualquer técnica, a gente tem que lembrar que só faz sentido se ampliar a consciência, ou seja, se ampliar a compreensão do seu processo. Todos nós vivemos um processo. Tivemos um pai, tivemos uma mãe, fomos gestados de alguma forma, nascemos de algum jeito, fomos criados na infância de algum jeito. Isso tudo vai deixando marcas no corpo. Então, o que a microfisioterapia faz, ela consegue perceber, através do toque simples, ela consegue perceber um nível de tensão, onde aquele lugar representa, num mapa, representa um órgão. E Perfeito. aí, a partir de toques sutis, é como se liberasse a tensão daquela memória. E a psicoterapia faz você ter consciência. Por Uhum. que isso está acontecendo com você? Mas por que você está escolhendo isso? E você não pode escolher diferente e não tem outras alternativas? Vamos estudar aqui as possibilidades. E aí vai mergulhando e você vai entendendo por que você reage àquilo daquela forma. Porque não é o que te acontece, é como você reage. A gente tem que entender que é uma complementação, né? A gente não vê isso, por exemplo, você está me passando de uma maneira que eu entendendo agora, não é uma alternativa, um tipo de conduta ou outro tipo de conduta. Escolher fazer psicoterapia ou escolher uma outra linha, como por... mas são complementares. Uma vai te dar São consciência, complementares. né? E a outra vai tratar assim, dos efeitos que aquela condição trouxe para o seu organismo naquele momento. Interessante. Olha, as duas vão tratar, porque a psicoterapia que eu estou falando é a psicoterapia corporal. Então, Certo. assim, o corpo é o mapa. Não tem jeito. Nele está armazenado absolutamente tudo. Tudo que você não lembra. Tudo que você não sabe. Existem modalidades que trabalham muito com o mental. Não é o caso da psicoterapia corporal, tá? Perfeito. Então você consegue ter essa memória. Ó, Miguel chamando. É, Miguelzinho? tá, joia. Lindo. E de umas coisas, e do ponto de vista de serviços, de mercado, de entendimento, como é que está isso hoje na cabeça da nossa população, da nossa sociedade? Esse entendimento, ele vem crescendo, ele está ampliando. Você percebe, Uhum. por exemplo, uma possibilidade de aumento do número de pessoas prestando esse tipo de serviço e o aumento de pessoas procurando se cuidar melhor dessa maneira? Léo, a gente está vivendo um momento de mundo, principalmente com esse Covid, que mexe tanto com a estrutura emocional que as pessoas têm procurado. O que eu vejo são meus colegas com os seus consultórios lotados, lotados, sem tirar férias, né? Eu participei de um projeto, que foi um projeto social, que foi assim, nossa, muita gente procurando, que era só escuta empática. Muita gente procurando de madrugada, de noite, dizendo meu pai internou, não sei o que eu faço, estou desesperado, né? Coisas desse tipo. Então, assim, a procura é grande e o serviço também. Entendi, entendi. Então a aceitação está começando a ser cada vez maior. A aceitação é cada vez maior. Hoje, muito maior do que há 10 anos atrás, muito maior que há 20 anos atrás. Cada ano que passa, eu diria que cresce isso. Vem crescendo. Que bom.
Que bom. E você já está fazendo? Então, psicoterapia, sim. A micro eu ainda estou na fase da especialização, do estudo, né? Mas psicoterapia eu já estou atendendo, sim. Já estou à disposição de quem quiser, Pois é, e logo, logo lá na né? Assiste, o consultório já está separado, esperando. Consultório lindo, que eu amo aquele consultório, aquelas fotos, né? Aquele pôr do sol, com Pois certeza, é, Léo. tudo isso vale. Tá bom, me diz uma outra coisa, Ayla. Vale sim. A gente falou um pouco sobre o adoecimento no domicílio, ligado principalmente ao momento de Covid, a esse momento, digamos assim, de trabalho quase que louco, né? Esquizofrênico em casa, com esses acúmulos todos, sem uma gestão adequada do Uhum. tempo, sem um planejamento, tá certo? E fora essa questão do Covid, vamos esquecer um pouquinho agora a questão do Covid, fora esse medo exagerado desse momento de pandemia. Do ponto de vista de adoecimento, você falou algumas dicas para a gente poder tentar evitar que isso aconteça. E no ambiente de trabalho? Vamos pensar naquele ambiente de trabalho tradicional, digamos que a gente está indo para o trabalho, está convivendo naquele ambiente, que você tem uma experiência longa nessa parte de rede de pessoas. O que é que você acha que dentro do ambiente a gente pode oferecer para os colaboradores, as empresas possam oferecer, ou a própria pessoa pode ter aquele seu momento, mesmo que individual, para poder diminuir as possibilidades de adoecimento? Pronto, Léo, a primeira coisa que eu diria é a flexibilidade da cabeça do líder. O líder, ele precisa trabalhar a flexibilidade mental. Por quê? Porque às vezes a gente quer as coisas naquele dia, naquele prazo, naquela rapidez, e quem está ali não tem condição de entregar, né? Não tem condição de entregar, mas tem que ser, e aí sobrecarrega um nível de estresse que não precisava, porque o combinado nunca sai caro, né? Uhum. E eu diria que o ambiente organizacional, ele precisa ser sempre uma via de mão dupla, líder com liderado, independente do nível de hierarquia. Isso é muito importante, né? Por quê? Exatamente para você evitar esse estresse que não precisa, isso não é necessário. Afinal de contas, se os funcionários estão lá e se mantêm lá, né, na empresa, em qualquer ambiente organizacional, é porque eles estão escolhendo isso. Hoje em dia, os mais jovens, eles não toleram muito esse tipo de um tratamento que seja um tratamento que não acolha, que não compreenda, né? Então, eu diria que o principal ponto é a flexibilidade da cabeça do líder. O segundo é o diálogo. Construir o diálogo e construir as datas, construir a forma como vai ser feito. Eu diria que a maioria dos problemas que acontece pela não atuação da liderança, pela omissão, né? Ou por uma atuação dura, ou por uma autoexigência que acaba exigindo do outro e não percebe porque não se conhece. Quando se conhece, ele vai saber que ele está sendo muito exigente. Uhum. Enfim, eu Sei. diria que principalmente tem a ver com isso, porque assim, quem é liderado está ali recebendo ordens, né? Recebe ordens, precisa cumprir um papel. E o líder é que dita, né? O que que precisa cumprir, qual é a prioridade, qual é o prazo, qual é o cronograma, enfim. Uhum. É a minha forma de ver, tá? Uhum. E do ponto de vista corporal, Ayla, alguma coisa para ajudar? Por exemplo, a gente ouve Do falar ponto de muito vista, de ergonomia, a gente ouve falar muito, às vezes, de trabalhos específicos tratando com ginástica laboral, diversas orientações do tipo levante, ande um pouco, volte. Essa sim, situação, às vezes, daquele ambiente muito tradicional, e que às vezes a gente tem dias, por exemplo, que senta numa cadeira, liga o computador, que você não, mal levanta para ir no banheiro, né? Naquela mesma exatamente. posição e na mesma tensão muscular. O que mais, além do que a gente já conhece, digamos assim, de ginástica laboral, de alongamento, o que a gente pode fazer dentro desse ambiente? Claro, que é por isso que você falou, se não tiver um líder que entenda e que aceite, ele vai começar a pessoa achar que está levantando para matar o tempo e não está produzindo. Mas entendendo Uhum. que haja líderes que entendam essa necessidade, como é que a gente pode estar construindo um ambiente físico para a gente melhor no trabalho? Léo, para mim isso começa com o sono, a alimentação, o exercício físico, isso tudo faz parte dessa dinâmica aí, né? Agora, especificamente você estando no ambiente de trabalho, eu vou te dizer dois recursos que eu sempre usei e que eu Hum. não sei se faz sentido para as outras pessoas, mas para mim sempre foi recurso. Primeiro, eu saio e vou até onde tem sol. Eu fico os 3 minutos ali sentindo o sol.
Isso me acalma, me energiza. Depois eu volto, sento de novo na minha mesa e continuo. Para quem está em hospital que não tem essa possibilidade, momentos de concentração. Fechar os olhos, fazer algumas respirações profundas, seja no banheiro, seja na copa, seja na própria mesa de trabalho, né? Eu fico pensando esse pessoal da linha de frente, que está com aquelas roupas, aquele incômodo todo, né? Atender numa UTI com casos graves, isso é bem desgastante. Então, assim, tem que ter uma lista de possibilidades de autocuidado para todos os momentos. Só que isso depende muito do que a pessoa gosta de fazer, do que ela já Uhum. fez, do que ela gosta de fazer. Isso é que é o mais importante, né? Então, assim, não tem receita de bolo. Cada um vai precisar descobrir a sua trilha. Eu acho que isso é o mais importante. E os programas de desenvolvimento podem ajudar isso, né? Nesse ambiente corporativo. Sim, os programas de desenvolvimento ajudam a gente a se comportar de uma nova forma. Assim como ajuda a gente a ser melhor tecnicamente, ajuda a gente a se comportar com a gente mesmo, com o outro e com o todo, né? Então, não tenho dúvida que o que os programas fazem é desenvolver recurso, é mostrar às pessoas quais são os recursos que você tem e que você nem sabe que é um recurso. Por E exemplo, ir nem até sabe o que tem. sol é um recurso. É um Uhum. recurso. De repente, chamar alguém, algum colega que é amigo, e falar: nossa, vamos tomar um café ali. 5 minutos de intervalo. Dependendo da cultura da empresa, isso é possível, né? Eu Isso estava é conversando possível. com um colega que trabalha em outro setor completamente diferente, e ele dizendo que ele está trabalhando 100% em home office, a profissão dele permite que ele faça isso, ele trabalha na área financeira, e ele disse que sente muita falta do momento dos cafezinhos, que era na hora que ele sentava com os amigos, batia um papo de outra coisa, falava sobre futebol, falava, e aqueles pequenas idas ali, que passava 5 minutos e voltava, servia para descontrair de tal maneira que aí ele voltava para um novo ciclo de algumas horas, ou de um novo trabalho ali que ele tinha que fazer por um período de tempo. Mas aquela saída da Uhum. sala dele, ir até um espaço, que na empresa que ele trabalha tem um espaço do café, com quem tivesse ali naquele momento, conversava um pouco e voltava, isso ajudava bastante. E agora no domicílio é mais complicado isso, né? Na Porque você verdade, perde o contato com essas pessoas. existem empresas, Léo, que as pessoas trabalham com o Zoom ligado, todo mundo conectado com o Zoom. Não está todo mundo em sua sala. Aí quando alguém quer falar, vai e fala. Chama lá a Gente, atenção, vamos abrir a levanta a mão. câmera. Vamos abrir a câmera agora, vamos conversar aqui um pouquinho. Conversa, ri, conta uma piada, fecha de novo, volta e se concentra. É uma boa Existem meios e alternativa, né? meios. É uma boa Nada, alternativa. na verdade, nada substitui o presencial. Isso é um fato. Uhum. Nada substitui o presencial, porque o ser humano precisa do contato social. Isso é uma necessidade de autorregulação. Uhum. Mas a gente faz o que pode, né? Uhum. Tanto é que a Não é o gente que pensa quer. sempre, quando a gente comenta, e veio conversando muito tempo esse último ano, a gente falando sobre o home office, inclusive, como opção para assistir vida, mesmo depois da pandemia, a gente sempre pensava, né? Ó, a gente tem que chegar a uma conclusão que talvez o ideal seja um home office híbrido, né? Onde as pessoas possam trabalhar Sim. alguns dias de casa, mas naquele dia que, poxa, deu vontade, preciso, organizado, eu tenho meu espaço lá, então eu vou ter um dia presencial, eu vou ter um dia que eu vou trabalhar de casa, eu me programo para o dia de trabalhar em casa, então é o dia que às vezes o companheiro ou a companheira vai poder cuidar aquela questão da escola da criança e você vai poder se concentrar melhor de casa, tem outro dia que você precisa estar no ambiente físico. Eu acredito muito que o modelo híbrido vai acabar substituindo o modelo atual que a gente tem tradicional de estar Uhum. sempre no escritório, mas também não acredito que inicialmente vai ser tudo virtual, como a gente está vivendo hoje, por uma necessidade de isolamento. Eu acho que esse híbrido está se construindo e eu acho até que ele é mais saudável. Eu acho que a gente tem que ter a opção de Sim. poder dizer assim, olha, eu entendo, me foi oferecida essa determinada opção, mas eu prefiro trabalhar no escritório, eu prefiro trabalhar na empresa, eu prefiro ter um dia que eu possa trabalhar de casa e gerencio o meu tempo, e um dia que eu trabalho na empresa e faço isso. Eu acho que esse modelo vai Uhum. acabar prevalecendo. Né? E me diz uma É, coisa. esse, Não, vá. esse modelo, Léo, eu diria que esse modelo ele é mais saudável, porque ele faz a gente se regular melhor. Por que que aconteceram nessa pandemia tantos divórcios, tantos conflitos familiares, não é? É, Porque você ficar aprisionado gera estresse. Só esse motivo aí, isso já gera estresse, faz você confrontar com situações que você antes não queria confrontar.
Então, eu diria que o modelo híbrido, ele é mais saudável, sem dúvida nenhuma, porque o contato físico o contato social é uma necessidade do ser humano. Isso. É onde Nós se somos seres acalma. gregários, né? A gente fala que a gente não Somos deve seres estar agregando, gregários. mas nós somos seres gregários. A gente precisa viver Somos, em comunidade. E a gente sente muita falta disso. Isso é verdade. exatamente. Bem, nós temos pouco tempo agora, tá? Essas lives, elas têm um tempo assim cronometrado, ela acaba derrubando a gente se a gente não terminar. Tá. Eu queria que você, antes, para a gente não correr o risco, a gente pode até falar mais um pouquinho depois, mas para não correr o risco de perder essa oportunidade, eu queria que você deixasse uma mensagem, não só para quem está nos ouvindo aqui agora, que tem um público nos acompanhando, mas esse vídeo vai ficar gravado no GTV do Instagram da Tá. CIT. Então, a gente tem um monitoramento que muito mais pessoas assistem depois do que no ao vivo. Até porque, Sim. se a gente parar para pensar a quantidade de reuniões que a gente já faz durante o dia, a quantidade hoje em dia os congressos são virtuais, as reuniões à noite são virtuais, as lives, então cansa. Chega uma hora que você diz assim, poxa, eu queria ouvir Leonardo conversando com ela, mas hoje eu estou tão cansado que não vai dar. Vai estar gravado ali para depois estar checando. Uhum. Que mensagem você poderia dar a essas pessoas? E olha que tem que ser uma mensagem de otimismo, né? Eu te conheço, tem que ser uma mensagem de otimismo para esse momento que a gente está vivendo. Ó, eu vou dar duas mensagens. Uma mensagem é que eu queria aproveitar o pessoal da Assiste que está aqui, Léo, eu queria comentar com eles que eu estou vivendo um processo de transição dentro da Assiste, né? Não estou Sim, saindo sim. da Assiste, eu quero deixar bem claro isso, não estou saindo da Assiste, porque eu já começo a receber mensagem de gente falando muita coisa, então eu não estou saindo da Assiste, eu estou migrando de atividade, eu estou deixando de ter um cargo formal como head de pessoas e estou passando a ter um cargo de assessoria, de consultoria na área de desenvolvimento humano. Eu vou estar contribuindo bastante com a empresa, você sabe disso, a gente conversou bastante, né? Então é uma mudança de função. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é isso. Em relação a isso, aqui mensagem, Léo, me vem uma música que é assim, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, né? Então eu diria que é ter fé, é entregar e confiar, mesmo com todas as coisas difíceis que nos acontecem, a gente se render. Porque tudo tem um motivo maior que a gente pode não compreender agora, mas em algum momento isso vai ficar compreendido, né? Então eu diria isso. É verdade. Até uma pandemia pode ter um Um motivo motivo divino maior. existindo para uma evolução que a gente não tem como medir, não tem como falar, não tem como comentar agora. Mas quem tem fé e quem acredita acaba aceitando essas situações é, que estão fora do alcance da gente Do mudar, nosso né, controle. do nosso É, controle, a gente consegue aceitar mais fácil. Porque sem verdade. acreditar que a mudança vai estar sempre indo para um caminho melhor, a gente não consegue avançar, né? Não consegue dar os passos no caminho dessa evolução. E bem lembrado da migração, não é profissional, porque não deixa de ser a mesma profissão, mas a migração, digamos assim, na área de atuação. Até porque eu acho que Uhum, você vai se concentrar numa área que você tem muito mais talento. Aí não é questão de uhum, competência. Competência você tem nessas duas áreas. Mas eu diria que uhum, você tem muito mais talento e está muito mais casado com o seu propósito do que na gestão do todo. Eu uhum, acho que você tem uma habilidade de ajudar as pessoas a se desenvolverem, que eu chamo de talento. Você apenas está desenvolvendo uhum, mais as competências para fazer isso melhor. E gosta, né? uhum. E o que é mais importante, é uma coisa que a gente Ama gosta. e Então, ama. eu acho que Léo, tem quero te agradecer. tudo para dar certo. Tá? E para assistir vida Quero te melhor ainda, né? Eu agradecer. tenho mais Para assistir do melhor. melhor que você pode oferecer. Sim. Eu quero agradecer pelo convite. Eu quero dizer que você está um Ó, o Celso aí entrevistador também, ó. nota 10. Só o Celso está aqui. Viu? E que se segure agora, que eu sei que você é um entrevistador danado. Eu vou lhe Ah, meu colocar em Deus. várias situações. Eu fico à disposição. Se você também ficar à disposição, a gente faz essa troca sem problema nenhum. Mas sabe o que é, Ayla? Eu era muito tímido para conversar. Eu aprendi que isso aqui tem que ser muito mais um bate-papo do que aquelas entrevistas formais com as perguntas É, é preparadas, verdade. tudo direitinho. Até porque as pessoas preferem também, viu? Você viu nesse Santos Miguel batendo aqui na porta? É porque o cachorro tinha fugido, É. viu? Só que eu olhei pela janela que já tinha gente lá correndo atrás do cachorro, então eu fiquei tranquilo aqui de continuar. Tá bom? Tá bom, Léo, tá certo. Tá, gente? Obrigada, Obrigado, Ayla, por gente. esse Um momento. beijão aí Queria pela agradecer a presença. todos aí, tá Imagina. certo?
Muita gente da assiste aqui, ó. Só vamos aproveitar e mandar um abraço. Celso está aqui, Muito beijo. tá certo? Fabiana, Valmir, Lívia, Celso. Valmir. Valmir, que ele tá como Gonçalves, mas Oh, tudo bem, Valmir. Tô lhe reconhecendo mas aqui é na sua Valmir, foto, viu? Mila, Fabiana, Livinha. Tá Bom cuidar tá certo. aqui. Minha mãe, meu pai, minha irmã, Ah, a Maitê tá aqui. Maitê. Beijo, Maitê. Um abração para você aí. Que Tá bom? legal. Tá joia. Muito legal, Léo. Abraço a todos. E quem eu não consegui ver o nome, não sei se vocês estão vendo meu olhinho assim meio fechado, minha visão já não é mais a mesma, tá? Então, como eu tenho o celular, a letra pequena, eu fico tentando aqui identificar. Tá bom? Um Tá abraço. bom. Beijo, Ari. Muito Beijo, boa Léo. sorte nessa nova jornada. Eu estou feliz por você, porque você Obrigada, tomou Léo. uma decisão muito pensada, amadurecida e uma decisão muito verdadeira com você. E isso me deixa Tá bom. feliz. Tá bom? Ô, Léo, obrigada por tudo. Um Valeu, gente. beijo. Tchau. Tchau.